Para muitos gamers, assistir aos créditos rolando no final de um jogo já é recompensa o suficiente. Mas saber que você foi capaz de salvar o belo dragão das garras da terrível princesa... é pura serotonina. No entanto, para outros, os jogos não são difíceis, estressantes ou grandes o bastante. Os jogadores de elite vão acima e além para criar os seus próprios desafios. Muitas vezes para provar que o impossível, na verdade, é possível. De zerar Super Mario sem pular, até construir um computador funcional dentro do Minecraft. Vem comigo dar uma olhada em jogadores que conquistaram coisas consideradas impossíveis. Uma carpa mágica. Uma das coisas mais legais dos jogos Pokémon é a mecânica de evolução. Com pontos de experiência o bastante, você pode transformar um frágil rabanete em uma flor poderosa, ou um pequeno carinha bombado em um grande cara bombadão. Enfim, em 2019, um jogador que atende pelo apelido de J-Rose11 decidiu que a evolução deixou o jogo muito fácil, e que ele iria vencer Pokémon Fire Red com uma Magikarp. É isso mesmo, aquele Pokémon ridículo de fraco, cuja única redenção possível é evoluir para um poderoso Gyarados. Depois de substituir seu Pokémon inicial por um Magikarp de nível 1, utilizando um mod, J-Rose começou sua jornada árdua, que foi cheia de obstáculos desde o início. Para começar, a Magikarp sequer aprende um golpe de ataque até o nível 15. Isso significa que a única forma de causar dano é usando todas as 40 cargas de Splash, um golpe inútil que não faz nada. Acontece que quando o Pokémon consome todo o poder de combate, ele pode usar o Struggle, que causa um dano no oponente, mas também no jogador. Durante boa parte da campanha, J-Rose não teve escolha, a não ser contar com esse recurso. Isso foi particularmente árduo durante o começo da partida, porque se J-Rose fosse a um centro Pokémon para curar sua Magikarp, ele também iria restaurar todas as 40 cargas de Splash, e ele tinha que usar tudo de novo, antes de poder usar o Struggle. J-Rose já havia tentado o desafio antes, no jogo original Pokémon Red, mas infelizmente, ele percebeu que seria uma jornada impossível. Isso porque, no game original, o Struggle é um golpe do tipo normal, e por isso, não consegue causar dano nos Pokémon Fantasma. E infelizmente, J-Rose só descobriu que diversas das batalhas com Pokémon Fantasma dentro do jogo não podiam ser evitadas quando já era muito tarde. Já no remake, o Struggle não tem um tipo específico, ele dá um dano simples, e assim é capaz de atingir os fantasmas. Mas antes que você pense que isso deixou a campanha fácil, não se esqueça que J-Rose ainda tinha apenas um Pokémon horrível, quase sem qualquer golpe útil e cheio de fraquezas. J-Rose teve até que aprender sobre o funcionamento da mecânica de stealth do Pokémon, para poder evitar as batalhas mais difíceis. É isso mesmo, eu também não sabia que o jogo tinha uma mecânica de stealth. Mas por fim, apesar da diferença de nível absurda, a última batalha foi ridiculamente apertada. J-Rose mal conseguiu vencer o campeão do jogo no nível 99, com apenas 21 hit points restantes. Essa conquista com certeza está em outro nível. Não pule para a conclusão. Existem duas mecânicas que aparecem em praticamente todos os jogos do Mario. Você pula e você coleta moedas. Bom, acontece que em 2018, a lenda dos games, chamada Game Champ 3000, decidiu que isso era fácil demais. E foi assim que ela começou sua jornada épica para completar Super Mario Odyssey, sem pular nenhuma vez. Mas ainda bem que no Odyssey existe uma maneira de contar seus pulos com muita precisão. Quando o jogo termina, você consegue conversar com a adorável Toadette, que pode lhe contar coisas bem interessantes sobre sua jogatina, inclusive quantas vezes você pulou. Sabendo dessa maneira confiável de registrar a sua performance, Game Champ pôde voltar a sua atenção para a partida em si. Ela se utilizou principalmente de movimentos extremos de parkour, como arremessar o chapéu, chamado Cappy, e usá-lo como um trampolim enquanto ele ainda está suspenso no ar. Embora isso possa parecer como um pulo normal, o movimento é muito difícil de executar, além de ser muito menos confiável, e o jogo não o considera como um pulo. Sempre que Game Champ conseguia lançar o Mario no ar, ela então tinha que executar alguns wall kicks e dive bombs para conseguir chegar em qualquer lugar. Depois de uma aventura incrível de freerunning, Game Champ finalmente venceu Mario Odyssey, apenas para descobrir que, aparentemente, ela tinha pulado 29 vezes. Apesar de essa ter sido uma descoberta bem dolorosa, Game Champ já havia passado por isso antes. Uma vez, ela conseguiu zerar Legend of Zelda Breath of the Wild sem escalar uma única vez. Então ela já estava acostumada com a ideia de batalhar contra as chances improváveis. Ela fez isso usando o ambiente, empilhando objetos com muito cuidado e utilizando rotas mais longas até chegar aos objetivos. Mas sempre que ela ficava de frente com uma montanha, ela precisava se mover lentamente de lado, com muito cuidado para parar a ação, sempre que Link estava prestes a entrar em sua animação de escalada. Eu não preciso nem dizer que depois dessa experiência, Game Champ já estava acostumada a encontrar soluções bem criativas. Então, voltando para o jogo do Mario, ela percebeu que devido a um problema de programação, Mario Odyssey contava a ação de falar com NPCs como pular.
Em teoria, isso acontece porque quando o jogador aperta o botão A para falar, o jogo marca a ação como se fosse um pulo, antes de abrir a caixa de diálogo, que cancela a animação de pular. Arrasada, ela começou uma segunda jornada solitária, sem falar com ninguém. Depois de acabar o jogo mais uma vez, Game Champ foi até a Toadette, que fez uma revelação de partir o coração. Aparentemente, ela tinha pulado uma única vez. E o pior de tudo é que esse pulo era inevitável. Isso porque, em uma cutscene do jogo, Mario acaba deitado no chão, e o único jeito de fazê-lo se levantar, adivinha só, é pulando. No entanto, depois de se recuperar da decepção, ela pensou em uma outra solução bem criativa: multiplayer. Nesse modo de jogo, outro jogador pode controlar Cappy, e uma das coisas que Cappy pode fazer é cutucar o Mario, fazendo ele quicar no ar. E adivinha só, quicar não é considerado como um pulo. Com os olhos cheios de lágrimas, Game Champ completou sua terceira e última campanha, provando que sim, é possível vencer o jogo sem pular. Dizem que depois disso, Mario nunca mais malhou as pernas na academia. Um objetivo ambicioso. Minecraft é um jogo sandbox, onde os jogadores têm a missão de criar qualquer coisa com o que estiver disponível por aí. Qualquer coisa mesmo. Uma casa na árvore? Com certeza. Uma privada gigante? Ótima ideia. Uma cidade inteira? Se for isso que você quer. Já no modo sobrevivência, os jogadores são colocados em um grande mundo com apenas uma tarefa: sobreviver. O mundo é amplo e todo gerado por algoritmos, e ele cria mais espaços e recursos do que qualquer player comum poderia gastar. Mas acontece que todos os algoritmos têm suas limitações, e no Minecraft, esse limite parece ser algo ao redor de 12,5 milhões de blocos de distância do local onde o jogador aparece pela primeira vez. Depois desse ponto, a geração de terreno começa a ficar errática e estranha, desafiando as regras de criação rígidas que geralmente regem a aparência geral do mundo. A comunidade de jogadores de Minecraft chamou essa fronteira estranha de Farlands, ou Terras Distantes. Notch, o criador do jogo, disse que em sua cabeça seria impossível chegar até Farlands sem trapacear ou tirar vantagem de falhas. E o jogador Kilo Crazy Man entendeu esse comentário como um desafio pessoal. Em 2019, Kilo iniciou sua longa jornada pelos cantos mais obscuros do mundo de Minecraft. Durante 9 meses, Kilo registrou toda a progressão de sua aventura, às vezes publicando diversos vídeos por dia, com horas de duração. Quanto mais próximo de chegar ao objetivo, mais o jogo ficava travado. É provável que isso tenha acontecido porque o jogo foi forçado a continuar criando mais blocos, além de manter todos os registros de mais terreno do que o esperado. Em 19 de junho de 2020, Kilo tornou-se o primeiro jogador a pisar de maneira legítima nessa maravilhosa terra misteriosa, mas que deveria ter ficado escondida de todos. Yeah! Yeah! Yeah, dude! Em uma conta aproximada, se a gente considerar que um bloco é igual a um único passo, e que o avatar em Minecraft tem uma altura aproximada de 1,77, isso significa que na viagem até Farlands, Kilo percorreu mais ou menos 9.180 km. Isso é igual a 2 vezes a distância entre Los Angeles e Nova York. Eu só acho uma pena que a contagem de passos na vida real não funcione como no jogo. Maratona masoquista. A trilogia de Dark Souls é considerada uma das franquias de jogos modernos mais difíceis do mundo. Conhecido por seus combates complicados, chefões sanguinários e armas nefastas, a maioria dos jogadores se deparam com a icônica tela de "Você morreu" dezenas de vezes durante suas campanhas. Ou isso, ou você é o player Happy Hob, que se tornou em 2017 a primeira pessoa a completar todos os jogos da franquia sem tomar um único golpe sequer. Sim, você ouviu direito, não é sem morrer, e sim sem tomar nenhum golpe. Se você já tentou jogar Dark Souls alguma vez, então você tem noção do tanto que isso é insano. No terceiro jogo, alguns chefões têm combos de golpes rápidos e implacáveis, além de Dark Souls 2 ser um jogo particularmente longo, com hitboxes ainda maiores. Acontece que o prazo para desenvolver esse jogo foi bastante apertado, por isso não sejamos tão exigentes assim, ok? Depois de completar essa missão exaustiva, Rob decidiu que ainda não estava satisfeito, e decidiu tentar algo quase masoquista: vencer os 3 jogos sem tomar dano sucessivamente. Isso significa que se Rob fosse atingido uma única vez, ele teria que voltar do começo do primeiro jogo. E adivinha só, isso aconteceu diversas vezes. E numa dessas, aconteceu uma coisa de revirar o estômago, bem durante o boss final da campanha. Dá só uma olhada. No! Oh my God! No way! No way! Caramba, e eu achando que Titanic era de partir o coração. Depois de se afastar por um mês do seu desafio, Rob voltou revigorado. Ele usou diversos itens para aumentar o dano causado, baseados em priorizar equipamentos leves e poucos pontos de vida, o que faz bastante sentido.
Se a ideia é não tomar nenhum dano, então pra que usar uma armadura pesada, não é mesmo? Depois de 12 horas de uma tortura bem dolorosa, Rob finalmente atingiu seu objetivo e se tornou o primeiro jogador a vencer a famosa trilogia, sem tomar sequer um peteleco. Mas é claro que seu público sádico e cruel não poderia deixá-lo saborear essa vitória por mais do que 5 minutos, e logo começaram a pedir para que ele fizesse o mesmo com Bloodborne, Sekiro e Demon Souls, que são os outros jogos da mesma desenvolvedora de Dark Souls, que são conhecidos pela comunidade como a série Soulsborne. Ansioso para tentar, e provavelmente imune a qualquer dor emocional a essa altura, Rob completou uma maratona de 5 jogos em 2019, e em 2021, a maratona completa com 6 jogos. Soulsborne no hero! We did it! Eu sei que Elden Ring foi lançado recentemente, mas galera, por favor, o coitado já sofreu bastante. Uma mariotona extrema. Speedrunning significa tentar vencer um jogo o mais rápido possível, mas se você perguntar aos jogadores lendários, Chrism e Valo 111, eles irão dizer que isso nem sempre é uma tarefa realmente rápida. Isso porque, durante a edição do Summer Games Done Quick de 2016, eles competiram um contra o outro, em um dos embates mais brutais de todo o mundo dos jogos, a 602 Run. Esse desafio consiste em coletar todas as estrelas em Mario 64, Sunshine, Galaxy e Galaxy 2, em sequência, conquistando um total de 602 estrelas. E luzinhas, eu acho. Mario Sunshine é meio esquisito. Mas enfim, como você pode imaginar, essa maratona é cruel e demora muitas horas para ser completada. Jogar 4 games um depois do outro já é difícil, mas esses são jogos do Mario. Parece que eles foram pensados para otimizar as mortes, com dezenas de manobras precisas e complicadas em cada um dos jogos, que são essenciais para se ter uma gameplay rápida, onde um único movimento errado pode te custar vários minutos. E para piorar as coisas, você ainda tem que fazer tudo isso sabendo que o outro jogador, que também é um ótimo player, está correndo contra você. O duelo fez o público roer as unhas. Chrism permaneceu na frente durante quase toda a maratona, mas depois de 18 horas, ele começou a ficar mais lento devido ao cansaço. Então, Valu conseguiu tomar um fôlego e voltou a acelerar, reduzindo a distância de seu oponente. No final, os dois jogadores entraram na última fase de Mario Galaxy 2, praticamente ao mesmo tempo. Esse nível tem um nome bastante interessante, The Perfect Run, ou a Maratona Perfeita. E eu posso dizer por experiência própria que essa fase é muito difícil. Eu já conquistei todas as estrelas de Galaxy 2, exceto essa. Eu simplesmente não consegui. Essa fase contém algumas das plataformas mais perigosas já criadas pela Nintendo. E além de tudo isso, sua vida é reduzida para 1. Então, apenas um único erro e você está fora. Chrism e Valo, depois de mais de 21 horas sentados em suas cadeiras gamers, começaram o nível praticamente ao mesmo tempo. Ambos desviaram de bumerangues, saltaram nuvens e evitaram todos os lasers com perfeição. No final, Valu conseguiu vencer, mas por muito pouco. 5 segundos. É sério, depois de 21 horas e 40 minutos de maratona, uma diferença de 5 segundos determinou o vencedor. Desde então, a maratona foi otimizada, e o jogador Odme conseguiu um recorde de 19 horas e 57 minutos em 2020. Ainda assim, todo fã de Mario tem que tirar o chapéu para Chrism e Valu 111, pelo embate histórico de 2016. Essa maratona realmente foi muito alucinante. Você de novo, Zelda! Se você já foi daquelas crianças que ficam se gabando pros amiguinhos sobre suas habilidades nos jogos durante o recreio da escola, então você já deve ter dito alguma coisa do tipo: "Ah é? Eu consigo vencer esse jogo com os olhos fechados." Mas talvez você devesse manter a sua boca fechada, ao invés dos seus olhos. A não ser que você seja o nosso próximo jogador. Durante a Games Done Quick de 2015, o speedrunner apelidado de Runner Guy 2489 decidiu que iria jogar o clássico do Nintendo 64, Zelda, Ocarina of Time, só que de olhos vendados. É isso mesmo, durante toda a partida, Runner Guy usou uma grande venda preta nos olhos e não espiou uma única vez. Ele teve que confiar totalmente em duas coisas. Primeiro, todo o seu conhecimento e memórias do jogo. E ele fez essa maratona como se fosse algo normal, diversas vezes antes. Então, ele conhecia todo o ritmo do jogo muito bem. Em segundo lugar, ele tinha que escutar com muito cuidado as pistas de áudio. Existem alguns sons que tocam quando os monstros aparecem no jogo, quando os itens ficam disponíveis para coleta e quando os chefões estão prestes a lançar um ataque diferente. Usar backflips e caminhar na diagonal também eram recursos úteis, já que assim, Link se move sempre numa distância pré-determinada. Também é importante contar que durante o evento, Runner Guy não zerou o jogo inteiro. Na verdade, ele completou apenas as dungeons que ele podia fazer com o Link criança. Isso porque ele não teria tempo bastante para fazer uma partida inteira. Além disso, a organização do GDQ não estava, para ser sincero, muito confiante de que ele conseguiria fazer isso no tempo disponível. Desde então, no entanto, Runner Guy completou o jogo inteiro, vendado em seu canal do YouTube.
e também inspirou outros gamers a fazer o mesmo. Em 2022, um jogador que atende pelo nome de Bubzia conseguiu zerar o jogo inteiro vendado em incríveis 35 minutos. Cara, se eu fosse o Ganondorf, eu iria me sentir muito humilhado. Conquistando Eve Rest. Eve Online é uma criatura massiva e estranha, muito famoso por sua economia in-game baseada em dinheiro de verdade. O jogo tem clubes noturnos virtuais que arrecadam centenas de milhares de dólares, além de espaçonaves virtuais que valem tanto quanto uma casa, e que viraram fumaça durante as batalhas espaciais intensas. No entanto, essa história não é sobre a economia de Eve, e sim sobre o seu tamanho. Como você pode imaginar, o jogo tem que ser grandioso para estimular os jogadores a gastarem seu dinheiro suado em coisas virtuais. E cara, Eve é massivo. O jogo conta com nada menos do que 66.856 planetas, dos quais mais de 44 mil não são gigantes gasosos. Isso quer dizer que você consegue pousar neles. Esses planetas estão espalhados em 8.031 sistemas, que os jogadores podem explorar ativamente, e em 2009, uma jogadora decidiu visitar todos eles. Essa é Katia Sai, uma peregrina do espaço virtual dos dias modernos. Viajando de um sistema para o outro, Katia tinha que navegar pelos problemas típicos que todos os jogadores de Eve têm que encarar: gasto de combustível, manutenção de equipamentos e, é claro, outros players. Você lembra que eu acabei de dizer que centenas de milhares de dólares podem simplesmente irem para o espaço do nada? Pois bem, Katia completou toda a sua jornada sem perder uma única espaçonave, levando em conta que mais de 750 naves são destruídas no jogo a cada hora. Esse foi um feito e tanto. Ao todo, a jornada de Katia durou uma década inteira para ser completada. Ela começou em 2009 e terminou apenas em 2019. Isso significa que a jornada testemunhou a mudança de 2 presidentes dos Estados Unidos, o nascimento, venda e queda do Vine, e todas as 7 temporadas de Game of Thrones. Sim, 7. Todas as 7. A gente não fala sobre a 8ª. Por seus esforços, Katia foi convidada para um planeta chamado Polaris, que é exclusivo para desenvolvedores do jogo, além de ter um monumento espacial in-game criado em sua homenagem, e de entrar para o livro Guinness dos recordes mundiais. E pensar que minha mãe sempre disse que eu nunca ia conseguir alcançar nada na vida se eu passasse o dia inteiro jogando videogame. Nenhum tostão furado. Você se lembra do que eu disse mais cedo, que existem 2 coisas que sempre aparecem em todos os jogos do Mario? A gente já viu o jogador que eliminou os pulos. Agora é hora de conhecer quem eliminou as moedas também. O jogador de Mario chamado Keeve Gaming decidiu negar os impulsos capitalistas do jogo em 2018 e tentar completar o novo Super Mario Bros. U, sem coletar uma única moeda. Embora isso possa não parecer tão difícil, esse desafio na verdade é praticamente impossível, porque a Nintendo quer que você colete as moedas. Todo o jogo foi projetado para que você tenha que comprar power-ups e ganhar vidas extras. Eles nunca sequer sonharam que alguém poderia tentar evitar essas moedas. Portanto, muitas das áreas do jogo são recheadas de moedas que simplesmente não podem ser evitadas. Isso quer dizer que foi muito, mas muito difícil para Keeve planejar uma rota no jogo. Algumas vezes, ele teve até que voltar para fases anteriores para pegar power-ups que ele não deveria ter em uma etapa mais avançada, só para poder evitar as moedas. Como aqui, onde o Mario normal não consegue acessar a área sem pegar moedas, mas o Mini Mario pode. Finalmente, Keeve chegou até uma encruzilhada: encarar uma série de plataformas cobertas de moedas ou entrar por um cano que força o player a coletar uma única moeda na saída. Infelizmente, Keeve descobriu que isso significava que o menor número de moedas que ele poderia terminar o jogo não era 0, e sim 1. Uma moeda. Isso é frustrante. Bom, Keeve ficou tão frustrado que ele voltou até as plataformas para ver se ele conseguia descobrir algum truque. Foi então que ele descobriu um velho truque usado pelos speedrunners. Se você se aproximar de um cano de um jeito bem específico pela lateral, é possível pular a animação onde Mario é puxado para dentro dele. Isso quer dizer que ele tinha que subir pela borda da parede, usando seu traje de esquilo, dar um impulso no momento exato, planar, e então entrar pela borda do cano. E no fim, ele conseguiu. Mario foi capaz de derrotar o Bowser, sem precisar cair em suas armadilhas capitalistas. Uma grande vitória, camarada Mario. Just Dance. Ser um jogador hardcore pode ser uma atividade arriscada para a saúde. Você pode sofrer uma lesão por esforço repetitivo, dor nos ombros, olhos secos, problemas na lombar e bumbum dormente, só para citar alguns. Mas e se eu dissesse para você que algumas maratonas de jogos representam sérias ameaças permanentes para a sua saúde? Bom, esse é o preço a se pagar se você quiser ser um dance maníaco. Essa é Carrie Swideck, e ela atingiu um dos recordes mais fisicamente dolorosos já conquistados, porque ela é a campeã de Just Dance. Se você nunca ouviu falar, Just Dance é um jogo que usa dispositivos de detecção de movimento para rastrear e monitorar seus movimentos de dança na vida real.
Isso significa que, ao contrário de muitas sessões de jogos mais convencionais, se você quiser ser um jogador profissional de Just Dance, você tem que ficar em pé e mexer o seu corpo durante muitas horas por vez. A primeira vez que Carrie chegou às manchetes foi em 2010, quando ela quebrou diversos recordes jogando Just Dance Revolution por dolorosas 15 horas seguidas. No ano seguinte, ela quebrou seu próprio recorde em 1 hora. E 2 anos depois disso, ela aumentou seu próprio desafio a um nível insano: jogar Dance Central por 24 horas seguidas. Eu não consigo ficar nem 24 horas acordado. A essa altura, eu tenho que dizer que nenhum profissional de saúde jamais iria recomendar uma pessoa a fazer essa atividade por um dia inteiro. Essa quantidade de exercícios pode levar a algo chamado de overtraining, o que pode causar dor extrema, fadiga e colapso do tecido muscular estriado, que pode causar danos permanentes ao seu corpo. Ainda assim, Carrie parecia não estar satisfeita com a quantidade de dor já causada em seu corpo. Em 2015, ela começou uma jornada impensável. Ela não queria apenas bater a sua meta anterior, e nem mesmo dobrar a meta. Ela chegou a quase 6 vezes o seu recorde. É isso mesmo, de 11 a 17 de julho, Carrie não fez nada além de dançar, com algumas pausas rápidas, eventualmente chegando à marca insana de 138 horas. Esse é o recorde mundial da maior maratona de um jogo de todos os tempos. Para ter uma comparação, isso é 100 horas a mais do que um recorde de uma maratona de Minecraft, um jogo que nem de longe causa tanto impacto no corpo do jogador. Desde esse feito monumental, Carrie permanece invicta. Além disso, ela transmitiu todo esse feito ao vivo para ajudar uma obra de caridade. Esqueça Just Dance. Se eu tentar fazer isso, eu vou just morrer de exaustão. Mania de controle. Todos os games têm uma coisa em comum. Desde o puzzle mais casual até o game de ação mais frenético, todos os jogos usam algum tipo de controle. Para alguns jogadores, o desafio pode não vir apenas de vencer o jogo coletando todos os itens, ou sem tomar nenhum dano, mas apenas jogando com controles incomuns. Antes de continuar, uma perguntinha. Você se lembra do Donkey Konga? Eu aposto que não. Esse era um jogo rítmico da franquia Donkey Kong, que envolvia batucar melodias cover de sucessos dos anos 2000, em um par de bongos eletrônicos. E, bom, por falar em sucesso, esse é o gamer Benjamin Gwyn, usando esse conjunto ridículo de controles para vencer Ornstein e Small, em uma das brigas mais difíceis do Dark Souls original. Wait a second. Pois é, ele até configurou o botão de voltar para ser ativado com o som de palmas. Bem louco, né? Muita gente não consegue vencer Dark Souls jogando do jeito comum. E como você pode ver, ele mapeou as diferentes áreas dos bongos para corresponder às entradas comuns de um PlayStation. Dá só uma olhada nessas batidas insanas que ele usa para fazer um rolamento duplo e evitar sofrer uma série de golpes letais. Mas esse não foi o único acessório maluco da Nintendo que foi usado para vencer essa série. Zero Lane chocou o mundo depois de vencer Dark Souls 2 com um Wii Zapper. Para se manter fiel ao tema, ele usou um arco durante toda a partida. O lendário Liu Eggy, que é dono do recorde de melhor tempo para derrotar o dificílimo jogo de samurai Sekiro, decidiu se desafiar, não usando um periférico estranho, mas os seus próprios pés. Apesar de todos os monstros e violência, esse é provavelmente o melhor uso de uma footcan que eu vejo em anos. Embora o uso de todos esses acessórios, incluindo os pés, seja impressionante, nada se compara ao nosso próximo lunático. Isso porque um jogador chamado Robotator conseguiu criar uma forma de jogar Skyrim em uma batata. Ou melhor, em uma coleção de batatas. Mas como? Bom, primeiro, Robotator conectou fios em cada batata, usando garras de jacaré. Esses fios foram ligados em uma placa de circuito Make-Make, que configurava cada batata como uma tecla do teclado. Ele então conectou fios aos seus dedos e às outras partes do circuito. Como os pulsos elétricos podem passar por batatas, toda vez que Robotator tocava uma delas, ele basicamente fechava um curto-circuito, gerando um sinal a partir do seu teclado de batatas. Embora Robotator não pudesse fazer muita coisa usando apenas esse recurso, pelo menos ele conseguiu ter uma experiência em Skyrim com a mesma destreza que minha vovozinha. Mas eu guardei o melhor pro final. Permita-me apresentar Super Louie 64, que terminou Dark Souls 3 com bananas, em um esquema bastante similar ao do Robotator. E eu ainda acho que esse é um controle mais apropriado para vencer uma partida de Donkey Kong do que aqueles bongos. Minecraft no Minecraft. Nós já mostramos aqui algumas coisas incríveis que foram feitas dentro do Minecraft, mas nada se compara à próxima criação, que depende de um minério chamado Redstone. Esse é o material do Minecraft que consegue, em resumo, conduzir corrente elétrica e transmitir energia de um lugar para o outro.
As Redstones são normalmente utilizadas para fazer algumas funcionalidades, como mover pontes levadiças e automatizar o processo de colheita. No entanto, como Minecraft é apenas o jogo mais vendido de toda a história, era apenas uma questão de tempo até que as Redstones chegassem às mãos de alguns indivíduos muito determinados. Acontece que alguns jogadores perceberam que se você usar a Redstone de maneira lógica, você pode essencialmente criar um circuito elétrico funcional dentro do jogo, e que se você puder encontrar um jeito de criar uma tela, então tudo é possível. Veja, por exemplo, o Redditor I Really Like Stars, que conseguiu usar Redstones para criar uma versão lenta, mas ainda funcional, do jogo Pong dentro do Minecraft. E embora essa conquista seja impressionante, isso não é nada se comparado ao esforço hercúleo que foi recriar o Minecraft, dentro do Minecraft. É isso mesmo, você me ouviu direito. Usando Redstones ao máximo, os jogadores engenhosos chamados Sumiuri, Huerta e Stack Double Flow começaram os trabalhos. Essa criação gigantesca foi feita sem o uso de absolutamente nenhum mod ou hack, apenas Redstone. E como você pode ver, os componentes que eles usaram são uma reprodução dos componentes de um computador da vida real, incluindo o processador gráfico, a RAM e a unidade de memória. Os comandos de entrada são feitos via um enorme controle e projetado em uma tela ainda maior. Embora o jogo seja monocromático e rudimentar, ainda assim é o Minecraft, dentro do Minecraft. Esse simulador de Minecraft inclui um mundo completo em 3D simulado, 16 tipos de blocos, 32 itens, além de diversas mecânicas que são encontradas na versão completa do jogo. Apesar de todo o empenho e engenhosidade dos envolvidos, o Minecraft dentro do Minecraft demora alguns dias para renderizar um único frame do jogo. E é por isso que o intrépido time criou um servidor especial, que roda o jogo a uma velocidade 10.000 vezes maior do que o normal, fazendo com que a criação seja jogável. Quem sabe a gente possa viver tempo bastante para um dia ver o Minecraft rodando no Minecraft, dentro do Minecraft. E chegamos ao final da nossa lista de jogadores que fizeram coisas consideradas impossíveis. Mas e você? O que pensa sobre isso? Quais conquistas impossíveis você já conseguiu nos jogos? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. It's a me! Fala sério!